Fala, meu povo, paz do Senhor Jesus, aqui seu irmão Adriano César, você já sabe, esse é o Retornando às Escrituras, já vai deixando seu like, seu comentário, já compartilha com o maior número possível de pessoas, para que esta mensagem possa alcançar mais gente, para que a palavra que te alcançou possa alcançar outros e abençoar outros. Você não paga nada e você ainda nos ajuda a edificar a vida de outras pessoas, tá bom? Esse é o Retornando às Escrituras. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Agora, se você estiver procurando uma mensagem coach, uma mensagem para massagear o seu ego, algo mais light, você está no canal errado. Procura um outro canal, um outro pregador, porque aqui você vai ouvir a palavra de Deus como ela de fato é, tá bom? Sem mais delongas, eu quero lhes falar hoje no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 25, versículo de número 5. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 25, versículo de número 5, que diz assim: Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima, das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de 1.000 e de 100. Guardem esses detalhes. Ele os organizou em grupos de 1.000 e de 100, segundo as famílias a que pertenciam, e os pôs debaixo do comando de oficiais. Eram 300.000 homens. Todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. No texto que nós lemos aqui, nós vimos um rei preparando o seu povo para uma guerra. Esse rei se chama Amazias. Ele era rei de Judá. Ele começou o seu reinado quando ele tinha cerca de 25 anos de idade e ele reinou em Jerusalém durante aproximadamente 29 anos. No texto que nós lemos aqui, Amazias está reunindo o exército para uma empreitada contra os edomitas. Empreitada esta que mais à frente você vai ver que vai dar bom. Eles vão conseguir a vitória. Mas eu quero lhes trazer uma reflexão acerca de como você não deve ir para uma guerra. No versículo de número 5 que nós lemos aqui, Amazias vai nos mostrar como não se deve ir para uma guerra. Mas, Adriano, por que é que eu preciso saber, entender, compreender isso? Porque nós não estamos em um lugar de lazer. Nós não estamos na Disneylândia. Nós estamos em um campo de batalha. Nós, como crentes em Cristo, nós, como igreja do Senhor, estamos em uma batalha constante contra o reino das trevas. Por isso, é muito importante que você saiba como você não deve ir para esta guerra, como você não deve ir para esta batalha, a fim de que você obtenha a vitória para a honra e glória do Senhor. Tá, Adriano, como não se deve ir para uma guerra? Em primeiro lugar, não se vai para uma guerra com meninos. Se vai para uma guerra com homens. Olha o que Amazias fez. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima. Não se vai para uma guerra com gente melindrosa. Não se vai para uma guerra com meninos chorões. Não se vai para uma guerra com gente imatura, com garotos, com gente medrosa. Não. Não se vai para uma guerra com neófitos. Se vai para uma guerra com homens honrados, fortes, que você tenha a certeza que você vai obter a vitória estando junto com eles. Em segundo lugar, como não ir para uma guerra? Não se vai para uma guerra de maneira desorganizada. Olha o que Amazias fez. Amazias chamou homens para ir para a guerra com ele, para lutar com ele, para guerrear ao lado dele. E o que é que ele fez? Ele os organizou em grupos de 1.000 e de 100. A igreja é um organismo grande. Nós somos um grande povo. Mas é um grande povo que está
desorganizado em uma boa parcela dela. Como assim, Adriano? Onde é que você encontra essa desorganização na Igreja do Senhor? Gente atuando onde não é para atuar. Gente em cargos que não é para estar. Gente fazendo o que não é para fazer. Gente liderando onde não é para liderar. Gente que foi chamado por Deus para exercer um ministério exercendo outro. Gente que foi capacitado por Deus para fazer uma coisa fazendo outra. Mas, Adriano, qual que é o problema disso? Olha, você já viu o pé falar? Você já viu a boca ouvir? Você já viu os ouvidos olhando ou falando? Isso seria uma anomalia, isso seria uma assombração, isso seria uma coisa horrorosa. Cada parte do corpo está em seu devido lugar. Cada parte do corpo tem a sua devida função. Isso não pode ser mudado, até porque você vai ver no decorrer da narrativa bíblica que diversos personagens na história sofreram consequências, viveram tragédias pelo simples fato de assumirem uma posição ou uma função que não era a deles. Você vai ver gente sofrendo, você vai ver gente enfrentando terríveis consequências pelo simples fato de assumir uma função, uma posição que não era a sua. Lembra do rei Saul? Samuel deu uma ordem para Saul, dizendo: Saul, suba o monte e me espera chegar, porque eu vou oferecer o sacrifício. Saul era rei e Saul era profeta. Saul não era sacerdote. Logo, não estava nas mãos de Saul a função de oferecer o sacrifício. Só que passam-se os dias. Samuel não chega, Samuel não aparece. O exército inimigo está vindo contra o exército de Saul. O povo de Saul, ou o exército de Saul, começa a virar as costas para ele e ir embora. Saul, olhando para estas circunstâncias, ele se desespera. E o que ele faz? Ele se adianta, não espera o sacerdote e ele mesmo oferece o sacrifício. O que aconteceu em seguida? Samuel chegou. E quando Samuel vê que Saul ofereceu o sacrifício no lugar dele, ele o repreende, dizendo: Saul, essa função não é sua. Esse trabalho não é seu. Essa responsabilidade não é sua. Você não é sacerdote, você é profeta e você é rei. Cabe ao sacerdote oferecer o sacrifício. Se não fosse por isso, Saul, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Mas porque você assumiu uma posição que não é sua e fez um trabalho que não era o seu, você perdeu a bênção de Deus. Lembra do rei Uzias? O rei Uzias foi outro que passou pela mesma situação. O rei Uzias foi um homem de Deus. Foi um rei temente ao Senhor. Só que em algum momento da sua caminhada, a soberba tomou conta dele. De tal forma que, tomado por esta soberba, tomado por esta arrogância, ele tenta um dia entrar no templo para oferecer o sacrifício. Os sacerdotes que ali estavam correm para tentar pará-lo, dizendo: Uzias, não faça isso, você é rei, você não é sacerdote, você não pode fazer o que somente um sacerdote foi chamado para fazer. Só que Uzias, ele tenta resistir, ele tenta fazer com que a sua palavra prevaleça sobre os sacerdotes. O que é que acontece? Deus o pune. Deus o fere imediatamente, fazendo com que a lepra lhe saia na testa. Por que é que tudo isso aconteceu? Porque estes personagens assumiram posições que não eram as dele. Assumiram funções para os quais eles não foram chamados. Cuidado ao tentar exercer uma função que não é a sua. Cuidado ao tentar exercer um cargo que não é o seu. Cuidado ao tentar colocar as mãos em algo que Deus não lhe chamou. Cuidado ao tentar tratar acerca de algo que não está sob a sua alçada.
Um exército, para vencer uma guerra, precisa estar organizado. Cada um no seu lugar, cada um na sua função, cada um no seu talento, cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Recapitulando, como não ir para uma guerra? Em primeiro lugar, não se vai para uma guerra com meninos, se vai para uma guerra com homens. Em segundo lugar, não se vai para uma guerra de maneira desorganizada. Só se vence uma guerra quando estamos devidamente organizados, cada um na sua função de acordo com o seu propósito. Em terceiro lugar, para nós encerrarmos, não se vai para uma guerra com gente inexperiente, com gente despreparada. Olha o cuidado de Amazias para reunir este exército aqui. Eram 300 mil homens, todos soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudos. O que nós mais vemos nos nossos dias no meio da igreja do Senhor é gente despreparada, querendo exercer o ministério. É gente despreparada, querendo exercer o pastorado. É gente despreparada, querendo assumir a tribuna para pregar a palavra de Deus. É gente despreparada, querendo assumir a tribuna para ensinar a noiva do Cordeiro. Gente que acha que porque conhece o Salmo 23 e o Salmo 91 já pode pregar, já pode ensinar, já pode instruir. E não é bem assim que funciona. E o pior de tudo é que cada vez mais o preparo e o ensino é demonizado no nosso meio. Como assim, Adriano? Talvez você tenha ouvido falar em algum momento que teologia é do diabo. Que se você estudar muito a Bíblia, você pode ficar doido, você pode ficar maluco. Ora, eu já li a Bíblia algumas vezes e até agora eu não endoidei. Até agora eu não enlouqueci. Eu conheço pessoas que leram a Bíblia 365 vezes aproximadamente e não enlouqueceram. Pelo contrário, quem enlouqueceu foi o diabo e o inferno. Por quê? O estrago que esses homens, com a graça de Deus, fizeram no reino das trevas, irmão, não está escrito. O que esses homens geraram para o reino de Deus, o que esses homens geraram de benefício para a igreja do Senhor, por terem se deleitado na palavra, por terem se deleitado no estudo, por terem se deleitado no preparo para ensinar a palavra de Deus do jeito certo e da maneira correta, não está escrito. Entenda, quanto mais você se prepara, mais Deus te usa. Quanto mais você se esmera, mais Deus pode te usar, mais Deus pode contar com você. Adriano, eu não preciso estudar para pregar. Eu não preciso estudar para pastorear. Eu não preciso estudar para cuidar de uma igreja. Tá, eu te pergunto, você vai ensinar o que para quem? Vai ensinar a história de gibi para o povo de Deus? Vai ensinar horóscopo para a igreja do Senhor? Pasmem, tem pastores ensinando o horóscopo para a igreja. Instruindo a igreja a acertar o futuro através da posição das estrelas. Certa feita, eu passando por um momento difícil, por um momento complicado da vida, fui pedir conselhos àqueles que me lideravam, àqueles que me pastoreavam na época. E eles queriam me orientar de acordo com o horóscopo. Em outra ocasião, fui pedir conselhos para minha liderança, para aqueles que me pastoreavam. Eles quiseram me ensinar de acordo com os preceitos de uma seita. Eu pensei, se eu quisesse saber os preceitos de uma seita, eu estava na seita. Mas como eu estou na igreja do Senhor, eu quero aprender, eu quero ouvir, eu quero ser instruído acerca do que está escrito na palavra de Deus. Entenda, irmãos, grande é a responsabilidade que Deus colocou nas nossas mãos. Grande é a responsabilidade que Deus colocou nos nossos ombros de cuidar de pessoas, de instruir pessoas. Uma palavra maldita pode desviar alguém, pode lançar alguém no inferno, pode lançar alguém para longe da presença de Deus. Nós devemos tomar todo o cuidado ao manejar isto aqui, que é a espada do Espírito. A palavra de Deus. Não se assume uma tribuna de qualquer jeito. Não se cuida de uma igreja de qualquer jeito. Nós estamos lidando com a noiva do Cordeiro. E a forma como nós lidamos com a noiva do Cordeiro será cobrada no dia da prestação de contas diante do Senhor.
Olha o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tu quer exercer o ministério? Isso é uma coisa boa. Tu quer ser um pregador, tu quer ser um ministro, tu quer ser um evangelista, tu quer ser um mestre, tu quer ser um ensinador, isso é bom. Mas como você tem manejado a palavra de Deus? As pessoas que te ouvem, elas têm se alimentado daquilo que você transmite, daquilo que você entrega? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Líderes, cuidado com quem vocês separam para o ministério. Cuidado com quem vocês levantam para ser pastor, para ser evangelista, para ser presbítero, para ser pregador. Cuidado! Grande é a responsabilidade. Se você for ver na cultura judaica, você vai ver que um sacerdote, ou um sumo sacerdote, ele não era levantado de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Segundo a tradição, ele tinha que estudar, no mínimo, 8 horas por dia. 6 dias por semana, durante no mínimo 8 anos. No dia da separação, ele tinha que chegar diante do sumo sacerdote e tinha que recitar as 613 leis diante dele e não podia errar uma. Se ele errasse uma lei, ele era reprovado. Olha para o sacerdócio católico. Como é que os padres são separados? Eles ficam trancados em um quarto estudando, isso por aproximadamente 8 anos também. E ainda ensinam errado. Então você entende a necessidade que existe de você estar preparado, de você ser preparado e experiente para estar no meio desta guerra? Não se vai para uma guerra com meninos, se vai para uma guerra com homens. Não se vai para uma guerra de maneira organizada. Para ir a uma guerra e vencer a batalha é necessário organização. É necessário ordem. Em terceiro lugar, não se vai para uma guerra com gente inexperiente, com gente despreparada. É necessário pessoas preparadas, experientes, para estar no campo de batalha conosco. Se nós negligenciarmos estas 3 regras aqui, grandes serão as baixas. E estas baixas serão cobradas de nós no dia da prestação de contas. Que você possa ser um vencedor neste campo de batalha em que você está. E que o exército que estiver ao teu lado não seja formado por meninos, mas por homens. Não seja formado por gente desordeira, mas por gente organizada. Não seja formada por gente inexperiente e despreparada, mas por pessoas que sabem o que estão fazendo e fazem com excelência para a honra e glória do Senhor. Que Deus em Cristo lhes abençoe. Fiquem ligados, porque no nosso próximo episódio é provável que nós façamos algo diferente aqui, um formato diferente. É provável que nós tragamos aqui alguém para falar, né, para a gente ter um bate-papo, tudo dentro dessa temática, retornando às Escrituras. Por que é necessário voltar às Escrituras? Em que implica para a igreja dos nossos dias o retorno às Escrituras como elas de fato são? Fiquem ligados, não perca. Esse é o Retornando às Escrituras. Até o próximo, se Deus quiser.